Fala, nação! Começou e infelizmente temos que aceitar. É triste, é doloroso, mas o cheirinho está de volta. Essa é a grande verdade. O time que é considerado o melhor elenco do futebol sul-americano, que está avaliado em algo em torno de 200 a 300 milhões de euros, fazer o que está fazendo, eu trouxe alguns números aqui, é impressionante, impressionante. Teremos que aguentar até quando esse treinador e os jogadores que não estão fazendo nada, nada. E aí, as declarações mais patéticas possíveis. E vou falar mais, não tem luz no final do túnel não. Essa é a grande verdade, não tem luz no final do túnel. Peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, porque é revoltante o que anda acontecendo com o Clube de Regatas do Flamengo. Eu sei que eu sou um grãozinho de areia, mas eu tenho que respeitar, e aí vou falar por aqueles 1.595 inscritos que eu tenho hoje no canal. É um absurdo o que está acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem, nação rubro-negra. Patética ontem a apresentação do Flamengo. Patético, 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 patético. Patético. Bom, vamos lá. Números de Tite. Eu separei as competições. Eu tirei o Campeonato Carioca porque esse aí não vale de nada. A única coisa que vale é a zoação da torcida perante a torcida adversária. Fora isso, não é parâmetro para porcaria nenhuma. Porque se fosse ter parâmetro, o Flamengo hoje estava sobrando de braçada. Tomou apenas um gol. E mesmo assim não foi com o treinador Tite. O Flamengo ganhou de forma invicta. Vai sobrar no Campeonato Brasileiro e nas demais competições. E a torcida começa a acreditar começava a acreditar nesse discurso. Esse ano vai ter mais um cheirinho novamente. Com esse treinador, com essa irresponsável diretoria, que esse cara ontem já acabou a coletiva, já tinha que ter saído. O Tite não é mais treinador do Flamengo. Pode acontecer isso hoje? Pode. Duvido. Mas pode acontecer? Pode. Mas lembrando, duvido. Mas vai fazer o quê? Os números de Tite, vamos lá. Na Libertadores da América, 48,2%. 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. O Flamengo precisa ganhar o jogo lá em Montevidéu. Então, uma informação aí, ó. O Flamengo nessa Libertadores da América não ganhou nenhum jogo fora de casa. Nem um jogo fora de casa. Nem um jogo fora de casa. 48,2%. No Campeonato Brasileiro, 60%. 13 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Está em quarto lugar, a 8 pontos do Botafogo. O Flamengo tem um jogo a menos. 8 pontos. Vamos imaginar que ganha esse jogo, que é contra o Internacional. Cairia para 5. Não depende mais dele. Na Copa do Brasil é onde tem um percentual maior. Tem 5 vitórias e 1 derrota. 83,3%. Se o Flamengo pensa em ganhar algum título, é a Copa do Brasil. É a Copa do Brasil. Mas com esse time, sem vergonha, a maioria dos seus jogadores sem alma, sem vontade, sem tesão de vestir essa camisa aqui, ó, esse clube aqui, respeitar esse escudo,
A instituição, duvido. Duvido. Esses são os números do Tite. No geral, 66,7%. 33 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. 85 gols marcados e 35 gols sofridos. Aí, no geral, contamos o campeonato carioca. 33 com 9 dá 42. 42 com 11, 53 partidas oficiais. Tira o jogo do Palmeiras na Copa do Brasil primeiro. Tira o jogo do Vasco da Gama do 6-1. Tira o jogo do Atlético Mineiro, que o Flamengo meteu 4-1 lá na Arena do Atlético, lá na Arena MRV. Esses três jogos de 53, 50 jogos com futebol pragmático. 50 jogos com futebol pragmático. Esse treinador, sincero e honestamente, não dá. Não dá. Não dá, mas não dá mesmo. Bom, vamos lá. Alguns jogadores aí parece que tem cadeira cativa nesse circo de horrores que é hoje o Clube de Regatas do Flamengo. Arrascaeta. Os números de Arrascaeta. Campeonato Brasileiro, 11 jogos, 4 gols e 5 assistências. Na Taça Guanabara, 9 jogos, 3 gols e 4 assistências. Na Libertadores da América, 6 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Na Copa do Brasil, 4 jogos, 1 gol e nenhuma assistência. No Campeonato Carioca, na final lá, nos jogos finais, 4 jogos, nenhum gol e 1 assistência. Eu vou tirar o Campeonato Brasileiro. Ele tem 5 assistências. Até agora, ele jogou 34 partidas, fez 8 gols e 10 assistências. Me corrijam se eu estiver errado. Tira o jogo do Campeonato Brasileiro que foi contra o Vasco no 6-1. Qual foi a melhor partida? Qual foi a outra partida que Georgian de Arrascaeta fez no Flamengo nessa temporada? Bruno Henrique, Campeonato Brasileiro, 18 jogos, 5 gols, nenhuma assistência. Na Taça Guanabara, 9 jogos, 1 gol e 1 assistência. Na Libertadores, 7 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. No Campeonato Carioca, 4 jogos. Na final, né, do Carioca, 4 jogos, 1 gol e nenhuma assistência. E na Copa do Brasil, 3 jogos, 1 gol e 1 assistência. Fez 41 jogos pelo Flamengo, 8 gols e 2 assistências. Esse aí que é o substituto do Pedro. Esse aí é o substituto do Pedro. Carlinhos é o reserva imediato. Esse, então, é melhor ainda para substituir o Pedro. E aí a gente tem que escutar o imbecil do Matheus Bach e o ultrapassado Adenor Bach falar que Carlinhos é decisivo. Decisivo aonde? Decisivo aonde? Nem na pelada aqui de final de semana ele serve. Nem na pelada. A história dele de vida é maravilhosa. Uma história fantástica, um ser humano maravilhoso, que todo mundo diz. Está sempre feliz, a vida dele e tudo mais. Mas ele já ganhou a aposentadoria dele no Flamengo. 3 anos de contrato. 3 anos de contrato. Não, mas que muitos clubes no futebol brasileiro queriam. Para o Flamengo contratar, é assim. Tem que ter bastante time querendo o atleta.
não olha o perfil, não. Não vê se o jogador se enquadra no estilo do jogo do treinador. O scout dele, não, mas é porque todo mundo queria. Foi dessa maneira que foi contratado o Paulo Souza. Flamengo mais perdido que cego em tiroteio, não tinha treinador, tinha que contratar alguém. Conversa com um, conversa do outro, fazendo aí entrevista na Europa. Olha que patamar chegou o clube de regatas do Flamengo. Quem não se lembra disso aí? Aí foi o Internacional de Porto Alegre falar que já estava com negociações avançadas. Marcos Braz, na mesma hora, foi lá e assinou o contrato. Tinha e os números. O que esse cara tinha ganhado? Qual tinha sido o melhor trabalho dele? Vou tirar o Jorge Jesus, que foi serviço bem feito de Paulo Pelaipe. Mas quem levou a fama? Marcos Braz. Mas foi o Paulo Pelaipe que fez todo o serviço. Vou tirar Jorge Jesus, de 2019. Em 2020, Domenech Torrent. Nossa, o melhor treinador pro Flamengo. Ex-auxiliar de Pepe Guardiola. Já chegou falando que o Flamengo foi campeão por sorte. Aí veio o Rogério Ceni. O Flamengo foi ser campeão brasileiro no finalzinho com o celular lá para comemorar que o Internacional não tinha ganhado do Corinthians no Porto Alegre. E aí escutar que a gente tinha que agradecer o Cássio. Aí o Rogério Ceni, campeão brasileiro. No ano seguinte, campeão carioca. Campeão da Supercopa do Brasil. Campeão da Recopa Sul-Americana. Não, campeão da Supercopa do Brasil. Aí vem o Campeonato Brasileiro. Xablau! Aí contratam Renato Gaúcho e aí a gente tem que escutar. O cara assinou o contrato de chinelinho. Nem falo mais nada. Aí, se não bastasse, entra no ano seguinte. Tiramos o treinador da seleção polonesa, que era fortíssima da Europa. O treinador treinou Lewandowski. Aquele festival de horrores. Aí, não tinha ninguém, vão chamar um tapa-buraco, Dorival Júnior. Foi lá, foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores. O que o Flamengo faz? Não renova o contrato do treinador. E aí vem tal de Vitor Pereira. Que estranho. Perdeu justamente para o Dorival Júnior na final da Copa do Brasil. Não, mas aí com Dorival Júnior a gente não via perspectiva de melhora. Mas com Vitor Pereira, o treinador que perdeu, tinha. Aí vem Jorge Sampaoli. Por incrível que pareça, até antes do soco do preparador físico, o time do Flamengo vinha bem. Não sei quantos meses aí sem derrota, invicto, e estava bem. O próprio Felipe Luiz, num podcast que ele participou, ele falou. Mas depois que houve o soco, a diretoria omissa, covarde e irresponsável, quis segurar, criou-se aquele clima desagradável, e aí chegou um ponto que não tinha mais. Não, mas agora a gente vai tentar convencer o ex-treinador da seleção brasileira. 2 ciclos de Copa do Mundo, só ganhou uma Copa América.
Perdeu para fortíssima seleção da Bélgica, num ciclo. E no outro, para favorita a ganhar a Copa do Mundo, Croácia. Teve medo de assumir o Flamengo, de enfrentar o Corinthians, que era o jogo que ele seria. Antecipou o trabalho, porque falou que aí seria bom, que conheceria os jogadores, que eu não sei mais o que papapá, papapá. E aí, esse festival de horrores hoje. Georgiano de Arrascaeta, cadeira cativa. Nenhum treinador. E se ele continuar, esse ultrapassado continuar, não vai ter peito de colocar no banco de reserva. Tá aqui os números dele. Não vai ter peito de colocar no banco de reservas Bruno Henrique. Tá aqui o nome dele. O Léo Ortiz, que foi improvisado em quebra-galho no período de Copa América. Quebra-galho no período de Copa América. Joga mais que o Eric Pulgar. Para todo torcedor, é ele mais 10. É ele mais 10. O campo fala. E o campo fala que é ele mais 10. Não, vai para o banco de reserva. O Eric Pulgar joga mais que você. E aí a gente vê a lambança dessa temporada de Fabrício Bruno. A lambança de temporada de Fabrício Bruno. Ontem, mais uma vez, eu sou bom, eu corro pra caramba. O jogador do Peñarol foi inteligente, deu um corte, ele ficou. Jogador tem que fazer, e aí ontem mostrou mais uma vez. O Plata fez o que não fizeram no jogo contra o Vasco da Gama e o que o Fabrício Bruno, mais uma vez ele, não fez contra o Peñarol. Para a jogada. Para a jogada. Time correndo todo errado, um bando dentro de campo. O volante, o Eric Pulgar lá na frente, perdeu, errou o passe, ficou lá na frente e voltou trotando. E aquele buraco de todo tamanho no meio da zaga. Mas se o Fabrício Bruno tivesse dado a paulada no cara, porque os jogadores do Uruguai não estão nem aí, descem a cepoada mesmo, tinha matado o lance. Não fez isso contra o Peñarol e não fez isso no clássico contra o Vasco da Gama. O Flamengo não vira uma partida de Libertadores desde a final da Copa da final de 2019. O que esperar de quinta-feira que vem? Pode vencer? Pode. Volto a falar. Se o Flamengo ganhar algum título nessa temporada, não é por causa desse treinador. É por causa dos jogadores. E vou voltar a falar de novo. E o que está sendo mostrado em campo é justamente isso. Os jogadores já não acreditam mais no trabalho desse treinador ultrapassado. É só a diretoria que ainda insiste com esse ultrapassado. Você assiste os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito? Senta o dedo no like, comenta, compartilha. E quando sentir a vontade, só clicar aqui e se inscrever, que estaremos aí de braços abertos. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.